Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma reunião do nosso canal Espírita Simplesmente Chico. Um canal onde nós tentamos levar de forma simples, didática, a um pouco da doutrina espírita kardecista. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumina em mais essa missão, nessa 34ª reunião. Hoje aqui comigo, como sempre, minha esposa, minha companheira, Fábia. Boa noite, Fábia. Boa noite. Meus filhos, Felipe e a Marcela, na produção. Boa noite. E nossos irmãos espirituais, equipe trabalhadora espiritual, e como não podia faltar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, né? Sempre presentes. Hoje, Fábia, nessa 34ª reunião, é um título, um contexto, né? Muito bonito, né? De muita responsabilidade, né? A leitura, o entendimento, né? Porque tão fácil, né? Falar de Cristo, pelas suas obras, pelo seu amor, né? No entanto, é de muita responsabilidade, né? E de muita emoção. Então, pedimos a ajuda, nossos irmãos espirituais, de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre e governante, né? Então, nós estamos em qual capítulo? A gente está iniciando o capítulo 6. O primeiro item, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Qual a página? A página, para quem acompanha por este evangelho, que tem essa capa aqui, olha. É a página 100. O item primeiro do capítulo 6. É o Cristo Consolador. Cristo Consolador. Primeiro item, o jugo leve. Ok. Enquanto todo mundo se acha aí, aproveitar para agradecer, né? Agradecer a todos que estão nos seguindo pelo YouTube, todos que curtem também as mensagens lá Página no do Facebook, né? Um abraço a todos, que Deus ilumine a todos. E fique à vontade para mandar perguntas, né? Mandar o nome para colocar no nosso caderno de prece, né? E que graças a Deus nós, um trabalho simples, mas de muita responsabilidade, feito com muito carinho, com muito amor, né? Estamos conseguindo aí levar um pouquinho, né, do estudo do espiritismo, né, kardecista, para os lares aí, né? E essa é a nossa missão e vamos cumpri-la fazendo o nosso melhor, né? Sempre com muito amor, sempre com muito carinho, sempre contando com a ajuda de nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Então vamos dar continuidade aos estudos. Perfeito. Começar a leitura. Fique à vontade. Então, o Cristo Consolador. Neste capítulo, a gente vai abranger o jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Então, o primeiro item, o jugo leve. Vinde a mim, todos
os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e chegareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Entre parênteses, Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Fecha parênteses. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, abre aspas, vinde a mim, vós todos que estejais fatigados, e eu vos aliviarei. Fecha aspas. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Pois é. Tão fácil e tão difícil, né? O jugo leve, o amor e a caridade. E isso nos leva, nos põe no caminho de nosso Pai, né? Mas como é difícil ter o jugo leve, né? Para nós tão atrasados, tão pecadores, tão ainda começando a engatinhar no desenvolvimento, né? Da nossa evolução. Então, para nós é tão difícil, né, achar esse caminho, né? Para a maioria, né? Ainda. Pois aqui Jesus nos ensina primeiramente ter a crença, a certeza, né? Não pode nem ter a dúvida, a certeza da continuidade, da vida eterna, né? Pois a nossa vida não se limita a essa encarnação. E depois ter o jugo leve, que é o amor e a caridade. Mas por que é difícil o amor e a caridade? Porque entre o amor e a caridade está a principal para te livrar de todo o seu sofrimento, de todo o seu peso, que é o perdão. O perdão é uma das chaves que vai te libertar das correntes que você arrasta, né? Das suas decepções, das pessoas que te feriram, né? De tudo que lhe foi feito. Isso nós trazemos arrastando essas correntes, né? Ladeira acima,
E a chave para soltá-las é tão fácil, que é o perdão. Fácil, entre aspas, né? Fácil para uma alma elevada, né? Que já está passos e passos à nossa frente, né? Para nós ainda é tão difícil. Jesus nos deu a chave na mão. É só você abrir esse cadeado e você vai se livrar dessas correntes. Não vai precisar mais arrastá-las. Só que ela, para abrir, o segredo é o perdão. Como é difícil perdoar. Perdoar de verdade. Porque a boca, a palavra, ou o papel, é muito fácil, né? Você falar da boca para fora, ou você pôr no papel, aceita tudo o papel, né? Mas esse perdão, nós temos que perdoar. Não precisa nem ninguém ficar sabendo. É nós conosco mesmo. É o nosso sentimento que vai ter que mudar. É a nossa consciência. Para você se livrar dessas correntes. Você vai ter que aprender a, quando fechar os olhos, falar: não, tá tudo certo. Isso não pertence mais a mim. Ficou tudo para trás. Sabe? Que essa ou essas pessoas sejam felizes. Né? Que possam ter a sua paz também, encontrar que nem eu encontrei. Que possa Deus iluminar a vida deles. E que sigam a vida deles e eu sigo a minha. Livre dessas correntes de amargura, de decepções, de tristezas, de rancores, né? Invejas, de tudo que é ruim, né? Todos os sofrimentos. Então, Jesus nos deu a chave para abrir esse cadeado. Só falta nós colocarmos, e a volta é o amor e a caridade. Que entre eles, o primeiro item é o perdão. Depois, quando você estiver se sentindo bem, você vai ser uma pessoa boa. A gente só entrega, só entregamos o que a gente tem. Se nós temos rancores, vamos ser rancorosos. Se tivermos maldade, vamos ser pessoas más. Né? Se estivermos leves, felizes, vamos entregar a felicidade. Vamos entregar a leveza. Vamos ser luz na escuridão. Então é tão fácil, porém tão difícil. Por que é difícil? Porque o sentimento, nós não conseguimos mandar nos sentimentos. Não né? dá para controlar. Não dá para controlar. Não é que nem, eu tô com sede, tomo um copo d'água. Não. O sentimento é uma coisa muito forte. E quanto mais atrasados nós formos, mais ele manda em nós. Quanto mais adiantado, mais nós conseguimos dominá-los. Né? Então, quando vimos uma sociedade tão levada para a violência, né? Que nós estamos vendo, para o vício, né? Quando vemos essas pessoas entregadas no vício, na rua, tem essas drogas que deixam a pessoa um morto-vivo, né? Aquilo ali é o sentimento mandando na pessoa. A pessoa não tem o poder sobre ela.
A vontade fala mais alto do que qualquer coisa. Ou seja, o seu sentimento, sua mente manda no coração, manda na razão. A pessoa sabe que aquilo ali não faz bem para ela. Lógico que sabe. Em 1 minuto de lucidez ela vai saber que é o suficiente para saber que está no caminho errado, né? Assim como muitas outras coisas que nós fazemos, né? Que aqui como encarnados nós praticamos, né? Nós, que eu digo, a sociedade como um todo, né? Ninguém é perfeito. Mas cabe a nós dominar esses sentimentos. E esse sentimento ruim, ele faz primeiro mal para nós mesmos. Sim. Antes depois... de você, quando você está transferindo para outro um sentimento ruim, uma coisa ruim, uma agressividade, primeiro isso já fez mal para você. Você já é uma doença, você já é uma pessoa doente. Você é o contaminado. Você é o primeiro a se contaminar. Exatamente. Com tudo, né? E ao contrário, quando você faz alguma coisa boa, você pratica a caridade, você é o primeiro que vai receber esse benefício. Então, assim, a gente tendo essa consciência e tentando controlar, porque parece que as coisas nos procuram, né? Exatamente. As nossas vibrações atraem. Aquele momento que às vezes você baixou, chega até você para te testar, né? Então, se você revida aquilo primeiro, porque você vai se arrepender de ter falado alguma coisa, você vai se arrepender e você é o primeiro que vai ser atingido. Tanto pelas coisas boas, que daí quando é coisa boa, você vai ter aquela lembrança boa, você vai ter, olha, aquele dia estava muito bom aqui. Como você também vai lembrar, quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar, poxa, eu não devia ter feito aquilo, eu podia ter feito diferente, né? E às vezes o resultado é a mesma coisa você fazendo de uma outra forma. Às vezes nem atingiu tanto a terceira pessoa, né? A segunda pessoa. Mas atingiu mais você, sua consciência, do que às vezes. Exatamente. Nem sempre, né? Nem sempre, mas o primeiro que vai ser atingido, só lembrando que vai ser você, dos seus atos todos, bem ou mal que você fizer, você é o primeiro alvo que vai ser atingido, né? Então, e o pilar principal do Espiritismo é a vida eterna. É a crença, a certeza do que não há dúvidas da vida eterna. Então aqui, Cristo já fala. Aquele que só crê nessa vida, ele vai carregar todo esse peso, né? Essas correntes arrastando, toda de uma vez, todas aqui. Já aquele que, como nós, espíritas, temos uma visão diferenciada. Sabemos que aqui é uma passagem. Sabemos que aqui não é a nossa felicidade. Nossa vida verdadeira. Vida verdadeira, né? Aquela felicidade, utopia da felicidade plena, né? Nós sabemos que aqui nós estamos resgatando, né, nossas faltas alheias. Então, nos dá um consolo um pouco mais leve do que estamos passando, né? Nos ajuda a entender e a nos consolar. Já aquele materialista ou aquele que acha que não, que nossa vida se resume a essa pequena encarnação, esse sofre mais. Porque ele não vê outra saída. Ele acha que vai ser assim até o seu fim dos seus dias. O fim de tudo para ele, né? Então ele não vê uma saída, não vê uma consolação, não vê não te dá um motivo para seguir. Para seguir, né?
Muitos se entregam. Quantos eu já vi? Já vivi muito. E já não. E pessoas boas, pessoas sem doenças, sem problemas financeiros, simplesmente cansado. Não, já. Né? Pobre desse. Saber que aqui é um piscar de olhos, né? Então é isso. Então, para quem está ingressando, querendo conhecer, ingressando no Espiritismo, não esqueça que o pilar principal é a crença da nossa vida eterna, que nos ajuda a seguir em frente. E falando em seguir em frente, vamos ver o próximo item. O próximo item é o Consolador Prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Pois é. É muito emocionante, né? Toda vez que a gente lê, toda vez que a gente estuda, né? Então, se tem uma parte, né, dos estudiosos que fala que o Espírito da Verdade é o Espírito de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo em Espírito, em Espírito, em energia, né? Depois que ele desencarna. É o Espírito Santo. E aí nós vamos ver aqui muitos relatos como o Espírito da Verdade, que aí ele não se coloca mais como Cristo, como Jesus, né? E sim como o Espírito da Verdade. E pensar, né? Como pode um ser iluminado de tamanha proporção, tão quanto a nossa frente, né? Aceitou voltar como encarnado aqui, viver aqui entre nós. O único Espírito perfeito que esteve entre nós. O único Espírito perfeito que esteve entre nós. Aceitou voltar, sofrer tudo que sofreu, só para nos mostrar o caminho, só para nos mostrar que Deus existe, que essa vida é uma passagem, que devemos viver cada dia fazendo o seu melhor para você, para com os seus entes queridos, para com o próximo. Amar a vida porque Deus nos concedeu, é uma concessão de Deus, é um presente divino. Devemos amar a nossa vida, devemos querer estar vivo até o último segundo que Deus nos permitir. E fazer o nosso melhor. Ele veio e nos deu o exemplo. Até tá ali hoje, hein, Felipe? Deu certinho. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. O exemplo dele, há 2025 anos atrás, ainda está aqui. Muitos se perderam, muitos não conseguem seguir,
não consegue escutar, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Mas não tem pressa. Deus não tem pressa. Não conseguiu nessa aqui, vai conseguir na próxima. Não conseguiu na próxima, tem outras. As nossas encarnações não têm limites. Só que cada vez que nós estamos aqui e temos a oportunidade de avançar e não avançamos, nos cai cada vez mais sofrimentos, né? Cada vez mais correntes para arrastarmos. Uhum. Mais peso. Mais Às vezes é a pesos. mesma corrente, mas mais peso você vai sentir, né? Então, é muito emocionante, muito gratificante, seria a palavra, de estudarmos essa passagem do capítulo 6 aqui, em que Jesus nos ensina, nos fala diretamente aqui, né? E deixa daqui para frente como o Espírito da verdade, né? Vamos um pouco mais à frente. Item 4. Item 4. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse, entre aspas, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Fecha aspas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, o Espírito da Verdade ainda não podia estar porque Cristo estaria encarnado, né? Aqui conosco. E por que ele não vem em espírito? Porque na época ainda não estávamos prontos para compreender, né? Então, em espírito, ele não ia conseguir passar a mensagem. Pois, na época, quem tinha o privilégio da mediunidade, né? De ter a comunicação, né, com os espíritos, é taxado de magia negra, de louco, né? Então não adiantava ele, como espírito da verdade, vir trazer as mensagens, os ensinamentos. Então ele teve que vir encarnado. Porém, mesmo encarnado, tinha que falar a linguagem da época, né? Não adiantava ele vir falar em reencarnação, né? Falar em vidas futuras, falar para onde nós vamos quando morremos, que nós continuamos vivos como um espírito, que a morte não existe, né? Como espíritos nós vamos continuar sempre vivos. Então na época não adiantava. Era que nem um professor de faculdade dar aula no jardim de infância.
Ele tem que se rebaixar a falar por parábolas. Fazer o desenho de uma florzinha, daquele triângulozinho com o quadradinho, falar que é a casa, né? Então ele tem que vir encarnado como pessoa, sentindo com todas as necessidades que nós temos, necessidade de comer, né? As necessidades fisiológicas, vem com esse corpo nosso. Para as pessoas ver que ele veio igual a nós, tocá-lo, né? Saber que ele é uma pessoa de verdade. O Messias prometido, né? Para poder... E mesmo assim, muito poucos acreditaram na época. Foram poucos seus seguidores, né? E então ele teve que vir assim, falar por parábolas, deixar as suas mensagens e morrer e voltar como espírito da verdade nas comunicações, né? Só que quando vem o espiritismo, quando se acha agora estamos prontos, né? Por volta de 1880, acho que começou em 1860 e pouco, o início. Em 80 foram que já estavam as publicações dos livros. Acho que começou em 1840, 1860. Mais ou menos aí. Então, fala agora a sociedade está pronta para aprender. E aí pediram, os espíritos caminharam Allan Kardec, um estudioso, um professor de respeito, né? 9 de agosto de 1863. Então que deu início, né? Que Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. Então, onde a sociedade já tinha um certo amadurecimento, né? Tanto cultural quanto nosso crescimento espiritual? Não, fugiu a palavra. Moral, obrigado. Tanto no crescimento cultural quanto moral, para dar início agora no espiritismo, onde poderia se falar não mais por parábolas, mas direto, um estudo direto, com perguntas, com respostas, né? E de uma forma, para quem nós já explicamos, mas para quem não sabe, vamos falar novamente. Esse livro não foi escrito por Allan Kardec. Foi psicografado por vários médiuns de todo o mundo, certo? E aí, quando se colocava as mensagens, eram idênticas. Ele elaborou as perguntas e fez a mesma pergunta para várias pessoas para estar... Isso, esse é o livro dos espíritos. Esse aqui vem as mensagens. Esse aqui é as mensagens que vem. As perguntas é do livro dos espíritos. Esse aqui chegavam as mensagens de várias partes do mundo. Lembrando que na época era cartas e demorava muito para chegar uma carta. Não tinha comunicação. Então não tinha como um médium se comunicar com outro médium para combinarem. Ó. Então foi muito difícil, muito demorado. Mas não é um médium que escreveu, não é Kardec que... Kardec só codificou, só ordenou, né? Mas as mensagens vieram de várias partes do mundo, de vários médiums, certo? E aí Kardec codificou e fez essa grande obra que nos serve de guia, né? Então, só para ter uma ideia. Mas por que ele não fez isso antes? Por que os espíritos não se comunicaram antes? Porque nós
estávamos preparados, a sociedade não estava preparada. Até pouco tempo atrás queimavam-se, até a Marcela lembrou, pessoas que eram canhotas, que escrevia com a mão esquerda, já era considerado como bruxos, como nem sei os termos, né? Bruxa, magia, né? Há pouco tempo. Então, um pouco mais de 100 anos. Um pouquinho antes disso aqui. Então, quer dizer, não estávamos prontos. Depois da Revolução Francesa, que começou a dar um novo rumo pro mundo, começou a desenvolver um pouco mais a consciência, né? Não que a Revolução deu certo, mas se instalou um novo dogma, né? Da liberdade, da fraternidade, da igualdade, e começou a sociedade mudar um pouco os seus pensamentos, desenvolver, né? A parte dos estudos, da liberdade, né? Liberdade entre si. A pessoa poder não estar ali sob cabresto, né? Ou era aquilo ou era a morte, né? Nos dias de hoje parece que nós estamos voltando a esses tempos aí, né? Pois é, mas Deus achou que daquele momento para frente nós estávamos prontos para dar início. E tudo é muito não é difícil, tudo é muito demorado. Mas nós achamos demorado, Fábio. Nós achamos que de 1840 e 60 e pouco para cá, nós mudamos muito pouco, desenvolvemos muito pouco. Ou até estamos... nós na moral, né? Porque a tecnologia... sim. A questão da moral, nossos governantes, né? Nosso sistema, né? Mas, para Deus, isso é horas. Fosse para nós minutos. Então não tem pressa, né? Nós, para chegarmos, dar um passo para frente, que leve 1.000, 2.000, 3.000 anos. Você entendeu? Não tem pressa, não tem... Mas o objetivo maior é a nossa própria melhora, a nossa própria evolução moral. Individual. Individual. Se você for ficar esperando o mundo melhorar para você melhorar, você não vai melhorar nunca. Nós temos essa obrigação, nossa. Nós temos, é de cada um. Nós temos que acordar todo dia tentando ser um pouquinho melhor do que quando nós dormimos. Entendeu? Não importa o que está acontecendo em volta de nós. Eu sei que às vezes a gente fica desestimulados, né? Nos sentimos, como é que fala? O único querendo uma coisa boa, e você liga a televisão, tudo, né? Tudo querendo para baixo. Dá aquele sentimento de revolta, de desânimo, né? Mas que nem Divaldo falava, nós temos principalmente os espíritas, principalmente quem tem o conhecimento. Nós temos a obrigação de elevar a nossa vibração. Para que o mundo vibre melhor. A gente tem que fazer a nossa parte, temos que fazer uma a nossa obrigação. Parte. Exatamente. Nós temos que, através do estudo, do nosso conhecimento, nosso entendimento como espírita, é uma obrigação, porque nós temos o conhecimento, né? Sim. Agora não vai ser hoje, né? Acordar. Nossa, mas hoje, né, o dia tá nublado, mas não vai ser hoje, o dia tá nublado, tá lindo, né? Então nós temos que ter esse otimismo e essa determinação, que é o que nos eleva. Eleva a nossa energia, nosso pensamento, e isso também faz com que as pessoas que estão em volta de nós também, de uma forma ou de outra, elas percebem ou elas recebem também essa energia, né? E às vezes é o mais difícil, né? Porque às vezes a gente, que nem Divaldo e quantos aí que
o seu, eu me esqueço o nome, que a gente sempre escuta ele, o seu Gilberto, né? Ele sabe o que vai acontecer amanhã, né? Sabe que não tá fácil. Sim. Que vamos atravessar em momentos difíceis e tem que... E eles, mesmo sabendo, tem que fazer nós se sentirmos bem. Temos que ter vibrações positivas. Então é mais difícil ainda para nós, né? Que não temos essa capacidade, que somos leigos, né? Mas que sabemos que temos que manter. É um compromisso e sabemos que através das nossas vibrações, nossas orações, nós damos força. E é uma força incrível, né? Uma oração que você faz na sua casa, você ilumina o seu quarteirão todo. Sim. Pessoas que às vezes estão precisando do outro lado da rua, né? Quem não tem um hábito que não tem de um hábito de fazer orar, que tá ali evangelho o mal, no lar, né? Que ele tá o ilumina mal ali do lado quarteirões. dele. O mal às vezes está ali do lado dele, falando, usa isso, beba aquilo, faça isso. E a sua oração vai ajudar o seu anjo da guarda a te proteger desse mal. Desse irmãozinho que está ali te sugando. Quem não tem o hábito de fazer o evangelho no lar, faça. Uma vez por semana. Né? Faça. Ela ilumina quarteirões. Mas isso também fala que quando você faz numa região que tem prédio, apartamento, aquele apartamento que faz, né? Não precisa fazer com muitas pessoas, você pode fazer sozinho. Aquela prece, aquele momento que você faz uma vez por semana, a luz é tão grande que ela falou assim, quando a gente chegar ao entendimento que as preces, elas iluminam as pessoas, elas, né? Os apartamentos lá, os condomínios deviam ser isentos pelas essas pessoas que fizessem, porque ela faz tão bem para todo mundo, né? Todos são beneficiados por essa energia. Com certeza. Né? De luz. Então que fique a nossa mensagem a todos que nos assistem, que possam cada vez mais tentar ter o amor, a caridade, o perdão. Eu mais do que muitos, eu posso falar do perdão, quanto que é difícil, o quanto nos machuca carregar, quanto pesa carregar e arrastar correntes aí do passado. Mas tudo tem que ter um fim. Tudo tem que passar nessa vida. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia, amargura, raiva, tudo tem que ter um fim. E se soubesse como é bom conseguir abrir esse cadeado, se livrar dessas correntes o quanto antes, ainda nessa vida encarnado, sem levá-las para o seu túmulo, porque ali elas não vão se livrar. Você vai continuar a arrastá-las na sua vida espiritual e com certeza lá ela vai pesar muito mais, porque lá, além de estar a sua dor, sua angústia que te fizeram e que você não consegue perdoar, ainda vai estar o peso da sua consciência. Porque todo mal que te atinge é porque você deixou ser atingido. E sempre que tem um mal,
pode ter certeza que você tem a sua parcela de responsabilidade. Então, cabe a nós aqui aproveitarmos enquanto estamos respirando desse ar, enquanto estamos vivendo dessa vida, parar, pedir para o nosso Cristo Consolador, para Deus nosso Pai, pedir para os nossos anjos da guarda, nos ajude a vencer os nossos sentimentos, faça do nosso coração maior do que o nosso pensamento, maior do que a nossa vontade, e faça que elimine tudo que te faz ruim, tudo que te faz mal, tudo que te deixa triste, tudo o que faz mal para a sua saúde, porque tudo isso te corrói. Assim como a alegria, a caridade, o amor te faz bem, as angústias passadas te corroem, te come como uma ferrugem, come o ferro. Então, peça a Deus, faça orações, peça, cada um, lembrando que cada um é responsável por si. Não ponha a culpa nos que te fizeram mal. Eles, às vezes, nem lembram que você existe. Às vezes nem sabem o mal que te fizeram. Esqueçam deles. Você tem a responsabilidade de se livrar dessas correntes. Essa responsabilidade é sua. Ninguém vai te livrar delas. Nem se aquela pessoa que te feriu vier te pedir perdão, não vai te livrar das suas correntes. Cabe a você se libertar. E isso você só vai conseguir com a ajuda divina. Quando você conseguir ser maior que os seus sentimentos. Quando você dominar as suas angústias. Então peço a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que possa iluminar cada coração, iluminar cada pessoa da sua família, iluminar cada casa onde a nossa mensagem está chegando, que essas pessoas possam ter a vontade de pedir por Deus, ter a vontade de fazer o evangelho do lar, e que sejam beneficiadas com a força de Deus, com o amor em Cristo e com a caridade ao próximo e o perdão para os seus. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite.